Vamos comentar nosso segundo texto bíblico que encontramos no livro de Jeremias, capítulo 17 e o capítulo 18. Jeremias, capítulo 17, vamos ler o versículo 5, que diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz a sua carne no seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Vamos, irmão, maldito o homem que confia no homem. Isso não quer dizer que é o homem que confia no outro homem, no seu líder, no seu amigo, no seu pai, na sua mãe, no seu colega de trabalho, não. Esse é o homem que confia no próprio homem, na sua carne, e faz da sua carne no seu braço e deixa de confiar no Senhor. É aquele que diz, eu sou, eu faço, eu desfaço, eu vou resolver a parada. Então isso retira Deus da nossa vida, e a Bíblia diz que é maldito. E esse homem, ele é como a tamareira no deserto, que vive isolado no lugar da sequidão. Enquanto o homem que põe no Senhor a sua confiança, ele é como a árvore plantada junto a ribeiro, que a sua raiz se encaminha para a água e dá fruto o ano todo, e na estação do calor ele não deixa de dar fruto. Quando nós chegamos, meus amados irmãos, no versículo 9, diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Essa é uma pergunta, né? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Então o coração é enganoso, o coração do homem perverso. Jesus disse que é do coração do homem que sai o pecado, que entra pela boca não contamina, mas o que sai? Porque do coração do homem sai os homicídios, sai o suicídio, sai os adultérios, sai o roubo, sai os assaltos. O planejamento é no coração, né? E a Bíblia diz, sobretudo que esse deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. A Bíblia diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. O coração, além de ser mau, é perverso. E aqui tem uma pergunta, quem o conhecerá? Nisso aqui a gente pode, o mundo tem um ditado que de coração dos outros é terra que ninguém anda. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa está falando para você uma coisa com a boca, mas o coração está maquinando mal contra as pessoas. Por isso que o homem não conhece o coração do homem nem da mulher. Às vezes o marido não conhece o coração da mulher, a mulher não conhece o coração do filho, do esposo, o esposo não conhece o coração do filho, o filho não conhece o coração do pai, o amigo não conhece o coração, o pastor não conhece o coração das ovelhas, nem as ovelhas do pastor, mas Deus conhece o coração de todos. Então essa questão, o coração dos outros é terra que ninguém anda, ninguém na terra, homem, não anda. Agora Deus anda dentro do coração, porque a Bíblia diz assim, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, né, e prova os pensamentos. Então Deus não só anda com esse coração, o que está dentro do coração do homem, ele esquadrinha minuciosamente, ele sabe os pensamentos, né? Ele esquadrinha o coração, ele pesquisa o coração e ele prova os pensamentos. Para quê, irmão? Para que ele dê a cada um segundo os caminhos, segundo os frutos do nosso pensamento, do nosso caminho. Pois Deus, ele julga o homem conforme a reta justiça e o reto juízo. Por quê? Porque ele não julga pelo ver dos seus olhos, nem pelo ouvir dos seus ouvidos. Ele julga pelo que está dentro do coração do homem, pelas ações e pelos frutos das práticas pecaminosas do homem. Então ninguém conhece o coração. O coração dos outros é terra que ninguém anda? Não. O coração dos outros é terra que Deus anda. Ninguém, se a gente disser, ninguém está excluindo Deus. Então o coração dos outros, esse pensamento humano não se enquadra quando fala em relação a Deus. Coração dos homens, dos outros, é terra que Deus anda. Tá certo? Ele esquadrinha para dar recompensa a cada um. Meus amados irmãos, nós vemos aqui a palavra do Senhor ainda, né? No capítulo 18, né, nós vemos que Deus mandou que o profeta Isaías fosse à casa do oleiro, né, capítulo 18, vê a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir as minhas palavras. E ele desceu à casa do oleiro, e quando chegou lá, o oleiro estava fazendo a sua obra, e a obra que ele estava fazendo, o vaso caiu e quebrou-se. E o oleiro pegou aquele vaso e fez outro vaso, né, da maneira que ele quis, e Deus tomou o profeta para falar com ele, dizendo, assim farei eu a casa de Israel, porque Israel disse que está morto, que está perdido, que não há mais sonho para ele. Vai lá e diga a ele, porventura não poderei eu fazer a vós, ó casa de Israel, como fez esse oleiro, né? Assim, irmão, nós somos o barro, nós somos o vaso, e o nosso Deus é o nosso oleiro. Ele pode fazer de nós do vaso velho, fazer um vaso novo, quebrar e restaurar as nossas vidas, não é? Louvado seja o nome de Jesus. Nós vemos aqui, meus amados irmãos, lá no versículo 18, capítulo 18, onde o povo de Israel se levanta para maquinar o mal contra o profeta Jeremias. Então disseram, vinde e maquinemos projetos contra Jeremias,
Porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho dos sábios, nem a palavra dos profetas. Vinde e firamo-los com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Misericórdia, vinde e firamo-los com a língua. Essa é a língua de espada, né? Como a gente diz, tem pessoas que têm a língua ferina. Assim também firamos com a língua, é dizer, vamos acusar, vamos condená-lo, vamos matá-lo, vamos debochar, vamos desprezá-lo, não é? Firamos com a língua, vamos acusá-lo diante dos homens, dos governadores, para que o povo o mate, não é? Nós sabemos que o conselho falso, formado pela língua, leva as pessoas, falso testemunha, a ser morto, né? A ser morto, a calúnia. Assim eles disseram, vamos e firamos-los com a língua ferina. No nosso meio não tem isso, no meio dos crentes não deve ter, no meio da igreja que serve a Deus não deve ter. Mas infelizmente tem gente que empresta a sua língua ao diabo. Tiago disse que a língua é um fogo, né? Ele disse, vede a nau, um navio que é tão grande e é segurado por um pequeno leme. Nós botamos freio na boca do animal, do jumento, mas ninguém foi capaz de deter a língua. É como diz, ainda no nosso meio não tem, mas tem gente que diz que tem gente que quando morrer, ele vai num ataúde, mas a sua língua tem que ir numa carreta porque é muito grande. E nós sabemos que a língua grande, ele pode destruir família, sociedade, cidade e até a vida espiritual das pessoas. Que o Senhor nos livre do mal e que nós possamos, através da palavra de Deus, pôr um freio na língua, para deixar de falar e de acusar os irmãos, e a nossa língua ser somente um instrumento para falar coisas boas da parte de Deus. Que Deus abençoe os irmãos.